O ex-presidente Jair Bolsonaro está completando pouco mais de 20 horas de pós-operatório e ele permanece internado em uma UTI de Brasília, onde deve continuar pelos próximos dias. O estado de saúde dele é estável. Bolsonaro está consciente, mas essa recuperação exige cuidados intensivos. A equipe médica do DF-Star afirmou que não há previsão de Bolsonaro sair da UTI ou até mesmo de alta e que a cirurgia foi complexa. O pós-operatório exige muitos cuidados, como explica o cardiologista que acompanha Bolsonaro, Leandro Echenique. E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Tá? Prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, né? Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. A cirurgia de Bolsonaro no domingo durou 12 horas. O ex-presidente precisou tratar uma suboclusão intestinal, que é uma obstrução parcial do intestino causada por aderências formadas após múltiplas cirurgias anteriores em decorrência da facada que Bolsonaro levou em 2018. Ao todo, o ex-presidente já fez 6 cirurgias. E também durante a coletiva nessa segunda, o médico Cláudio Birolini, chefe da equipe de cirurgia, explicou que a parede abdominal de Bolsonaro estava bastante danificada. Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente, foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4 ou 5 horas de liberação de aderências. E uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução, tá? Porque tem diversas alternativas e a gente tem que decidir qual que é a melhor forma de recolocar as coisas no lugar. Já antecipo para vocês que não tenham grandes expectativas de uma evolução rápida. Tá? A gente precisa deixar o intestino dele descansar, desinflamar, retomar sua atividade, para só depois pensar em realimentação por via oral enfim, daí para frente retomada de outras atividades. A gente tem aí então uma cirurgia que durou 12 horas, realizada neste domingo em Brasília, no ex-presidente Jair Bolsonaro. Letícia, e a gente imaginava assim que o pós-operatório seria um pouco mais tranquilo do que a gente tem percebido, do que a gente recebeu de informação da equipe médica, né? Lembrando que Bolsonaro já é um idoso, tem uma sensibilidade muito maior por causa das múltiplas cirurgias pelas quais ele já passou desde 2018, quando tomou aquela facada lá na véspera do feriado de 7 de setembro em Juiz de Fora, ou seja, 2 semanas no mínimo, aí pelo menos na UTI, é o que a gente tem de previsão. Ainda não há uma data para que ele saia da UTI, nem uma data para esta alta, uma recuperação lenta. Ele não está se alimentando por via oral, está utilizando uma sonda, ou seja, muita medicação, cuidado com o pulmão também, que fica fragilizado depois de tantas horas de uma cirurgia como essa. A ver como será essa recuperação. A gente espera que o ex-presidente se recupere o quão logo, mas o fato é que não vai ser simples esse pós-operatório, né, Letícia? Pois é, chama a atenção 2 fatores, assim. O primeiro é porque, por um lado, a gente vê ali que em volta, né, na frente do hospital, tem vários apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mostrando a comoção do presidente. Então, nesse lado, a gente mostra ali que isso também está acontecendo tudo próximo ali da questão do julgamento do Bolsonaro, né? Se eu não me engano, é sexta-feira que o Bolsonaro e os outros 7 réus ali do inquérito de golpe de Estado, eles têm que apresentar a defesa. E o ministro Alexandre de Moraes já falou que espera, que está confirmado sim o depoimento do Bolsonaro. Então, até que ponto vai ter que atrasar essa questão ali? Tem as testemunhas ainda, mas muito provavelmente por conta, como o Léo explicou, desse estado de saúde delicado do ex-presidente, isso deve atrasar. Por um lado, pode dar uma força ali, a gente vê que tem muitos apoiadores do ex-presidente ali na porta do hospital ali, mas por outro lado, a gente pode
de ver até que ponto que isso enfraquece ou não uma possível ali candidatura do ex-presidente. A gente sabe que ele está inelegível, mas o Bolsonaro até então ele ainda se coloca no jogo ali em 2026. Ele está com um estado de saúde mais debilitado, pode enfraquecer ali a questão de uma candidatura dele e de talvez forçar realmente dele anunciar um sucessor, que é uma questão que ele está adiando. Essa questão, ele aparece ali com o Tarcísio, faz alguns acenos ao filho, a Michele, mas ele não está antecipando esse debate, tem se colocado ainda como candidato. Então a gente vai ter que ver como que vai ser essa recuperação. Eu queria até chamar a Lara para essa conversa, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro estava ali comandando muito das negociações do PL da anistia, que até já vou dar um spoiler do nosso próximo tema, mas com isso talvez vai ter que ficar a cargo de outras pessoas. O próprio médico falou ali que ele não vai poder conversar, receber muitas pessoas, né, Lara? Exatamente, Letícia. Nesse primeiro momento, as visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão restritas a familiares e pessoas ali mais próximas, então os apoiadores não têm feito essas visitas neste primeiro momento, e acho que essa ausência de Bolsonaro do cenário político aqui em Brasília cria um vácuo muito grande na direita, já que muitas dessas ações estão concentradas na figura dele. Você levantou um ponto muito interessante que diz sobre as eleições de 2026. Claro que na política existe essa avaliação de que o céu de hoje não é o mesmo céu que o de amanhã e que as coisas mudam muito rapidamente, principalmente aqui em Brasília, mas algumas costuras já estavam sendo feitas. O Bolsonaro retomou recentemente o contato com Valdemar da Costa Neto por autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, a expectativa é que essas negociações avançassem para que o PL conseguisse chegar pelo menos até o fim do ano publicamente com um nome para suceder Bolsonaro e disputar a eleição de 2026, caso seja mantida a inelegibilidade que foi decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, nesse cenário, a gente sabe que nos bastidores algumas conversas e articulações já têm sido feitas, que Tarcísio de Freitas desponta de fato como um dos favoritos. Para amigos próximos, ele não admite que vai concorrer, mas ele fala sim de um desejo, de um interesse muito grande na presidência da República, até porque nos bastidores mesmo ninguém pode falar isso na frente do Bolsonaro. Ele não aceita que existam essas conversas dentro do próprio PL e também de partidos próximos, ainda que Bolsonaro tenha dado indícios de que pode sim haver uma ligação com outros partidos, como o próprio Republicanos de Tarcísio de Freitas. Então, nesse sentido, a ausência de Bolsonaro enfraquece, de certa forma, essa discussão pública de quem pode vir a sucedê-lo em uma ausência nas eleições de 2026 por uma questão de inelegibilidade. Em relação ao PL da anistia, é importante dizer que essa discussão está um pouco travada aqui, principalmente diante da ausência do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e desse feriadão, né? A gente deve ter aí basicamente 15 dias de paralisação, de recesso branco na Câmara dos Deputados, ou seja, é um recesso que não é oficial, mas que acaba sendo um recesso, já que os parlamentares não estão na casa. Então, essa discussão deve se arrastar um pouco e a ver como o Bolsonaro vai se recuperar nos próximos 15 dias ou se ele vai sim indicar, delegar funções de articulação para seus aliados, né? Talvez Sóstenes Cavalcante, líder do PL, mas que não tem tido uma boa relação com os líderes partidários de outras bancadas. Talvez Altineu Cortes, que já tem esse trânsito um pouco mais consolidado. E aí é uma questão de tempo da gente saber como esses desdobramentos vão acontecer aqui em Brasília. Lara, eu fiquei muito pensativo em relação ao tom da fala, das falas, né, melhor dizendo, dos dois médicos que participaram da coletiva hoje sobre a saúde do ex-presidente, falando desse pós-operatório, porque a equipe do Bolsonaro, a própria Michele Bolsonaro, tenta passar uma mensagem otimista, né? A própria Michele mais cedo havia dito, em breve o Bolsonaro vai para o quarto, a gente está nessa expectativa, e os médicos, eles utilizaram um tom assim muito sério, trazendo a seriedade para a qual o momento exige e mostrando que, olha, não é uma recuperação fácil, a gente não tem uma previsão de alta, a gente não tem uma previsão de quando ele vai deixar a UTI e vai para o quarto, e tudo é muito complexo, né? Falou ali muito do abdômen dele, que estava bastante machucado, né? Se é que a gente pode dizer assim, porque já estava muito ferido por causa das cirurgias anteriores, e então com essa cirurgia de 12 horas, vários outros órgãos também foram meio que afetados momentaneamente, porque vão ficar inflamados
então Bolsonaro não pode nem mesmo se alimentar por via oral e nem mesmo conversar com outras pessoas de maneira frequente. É por isso que essas visitas estão proibidas. Isso acaba, sim, impactando nessas articulações políticas. Letícia, Lara, a gente tem um vídeo, que é uma linha do tempo que a nossa equipe de audiovisual produziu e que mostra quais são essas outras cirurgias anteriores às quais o Bolsonaro foi submetido. Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas para desobstruir parte do intestino. Relembre todos os procedimentos cirúrgicos do ex-presidente, desde a facada que levou em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral de 2018. A primeira cirurgia foi de emergência algumas horas depois do atentado. O procedimento durou cerca de 2 horas e foi para realizar uma colostomia, que é uma bolsa acoplada ao abdômen. Alguns dias depois, Bolsonaro foi submetido a uma nova cirurgia de emergência, que durou cerca de 1 hora. O motivo foi uma obstrução no intestino delgado. Em janeiro de 2019, uma nova cirurgia foi necessária para retirar a bolsa de colostomia. Em setembro do mesmo ano, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de 5 horas para correção de hérnia incisional. Segundo os médicos, o problema foi causado justamente pela grande quantidade de intervenções que ele vinha sofrendo na região abdominal. Em setembro de 2023, mais uma intervenção. Bolsonaro precisou fazer uma endoscopia digestiva para tratar um refluxo gástrico. Por fim, em abril de 2025, Bolsonaro foi submetido à cirurgia mais longa até então. Foi necessária a remoção de aderências no intestino e reconstrução da parede abdominal. Eu queria trazer aqui, eu estava conversando com alguns parlamentares ali, inclusive do PL, eu estava falando isso aqui um pouco mais cedo porque essa internação do Bolsonaro pode ser, talvez ali, enfraquecer uma eventual... Ele já está inelegível, né? Mas enfraquecer no sentido dele parar de se colocar como candidato antes da hora ali, dele já não se colocar. E aí eu queria trazer aqui a fala de um deputado do PL, que ele acredita que essa questão da saúde do Bolsonaro, isso daí pode ajudar ali segundo ele, nas palavras dele, a reforçar uma identidade e empatia com um público fiel a ele. Isso porque essa questão do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro pode reforçar ali a empatia com uma pessoa que está doente, né? Só que, por outro lado, toda essa questão ali se ele insistir em se colocar como candidato, como a gente falou, ele está inelegível. Então, são esses dois pontos ali, mas que tem, sim, pessoas próximas ali ao presidente, parlamentares do PL, acreditando que também essa questão ali de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente próximo ali ao julgamento do STF por causa do inquérito da tentativa de golpe de Estado, tudo isso pode gerar uma comoção maior para o ex-presidente por causa do estado de saúde dele. Vamos acompanhar como tudo isso vai acontecer, sendo que ali, sexta-feira, termina o prazo da defesa do ex-presidente e dos outros 7 réus nesse processo, e tem a expectativa que sim, Bolsonaro preste depoimento também aí nesses próximos dias. Não tem uma data para isso, mas devido a esse estado de saúde do Bolsonaro, isso aí deve se alongar um pouco mais.